Se você chegou até aqui neste momento, neste vídeo, é porque alguma coisa dentro de você já desconfia. Alguma coisa sussurra baixinho no meio da madrugada, quando ele dorme ao seu lado, mas você se sente completamente sozinha. Alguma coisa grita quando você olha no espelho e não reconhece mais a mulher que costumava ser. Alguma coisa dói quando você percebe que parou de sorrir de verdade há tanto tempo que nem lembra mais como é. Essa alguma coisa é sua alma tentando te despertar. É sua essência feminina lutando para não morrer completamente. É a mulher que você era antes dele sussurrando: isso não é amor, isso não é vida, isso não é o que você merece. Mas aí vem a culpa, né? Aí vem aquela voz na sua cabeça dizendo que você está sendo dramática, que você está exagerando, que todo relacionamento tem problemas, que talvez você seja carente demais, exigente demais, sonhadora demais, que talvez o problema seja você, que espera um conto de fadas quando deveria aceitar a realidade. E você se pergunta, tarde da noite, olhando para o teto: será que estou exagerando? Será que todo casamento é assim mesmo? Será que amor de verdade é isso? Essa frieza disfarçada de companheirismo? Será que o problema sou eu, que ainda acredito em conexão, em cumplicidade, em ser vista e valorizada? Escuta uma coisa e escuta com o coração. Você não está exagerando. Você está acordando. E acordar depois de anos dormindo é doloroso, é assustador, é desorientador. Principalmente quando você percebe que passou anos dormindo ao lado de alguém que nem percebeu quando você foi embora por dentro, que nem notou quando você parou de brilhar, quando sua risada ficou forçada, quando você começou a andar pela casa como um fantasma da mulher que costumava ser. Hoje eu vou te contar uma verdade que ninguém tem coragem de falar para você. Uma verdade que sua mãe talvez não tenha coragem de dizer, que suas amigas casadas não querem admitir, que a sociedade inteira conspira para esconder de você. Uma verdade que vai doer no início, que vai fazer você questionar tudo, mas que no final vai te libertar de uma prisão que você nem percebeu que estava vivendo, porque você merece saber, você precisa saber que amor não é sofrer, amor não é aguentar. Amor não é se anular. Amor não é implorar por atenção. Amor não é competir por carinho. Amor não é se sentir invisível na sua própria casa. Amor é cuidar. E se ele não te cuida de verdade, não só financeiramente, mas emocionalmente, psicologicamente, afetivamente, então não é amor, é hábito, é comodidade, é conveniência. É medo de ficar sozinho, de assumir responsabilidades, de crescer emocionalmente. É preguiça de recomeçar. Mas amor, amor verdadeiro, isso é outra coisa completamente diferente. E você não precisa provar que sofreu o suficiente para merecer dignidade. Semana passada, uma mulher de 38 anos me escreveu uma carta que me deixou acordada a noite inteira. Vamos chamá-la de Ana. Não é o nome real dela, claro. Mas poderia ser o seu, poderia ser o meu, poderia ser o de milhares de mulheres que vivem essa realidade silenciosa todos os dias. Ana é formada em administração, trabalha em uma empresa há 10 anos, ganha seu próprio dinheiro, casada há 12 anos, com um homem que ela conheceu na faculdade, 2 filhos lindos, um menino de 9 anos e uma menina de 6, casa própria num bairro de classe média, carro do ano, férias uma vez por ano. De fora, a vida dos sonhos, o que toda mulher quer, né? Ana trabalha 8 horas por dia, depois chega em casa e trabalha mais 8 horas. Mas essas outras 8 horas ninguém paga, ninguém reconhece, ninguém valoriza. Ela faz janta, ajuda com o dever de casa, dá banho nas crianças, conta histórias para dormir, lava a louça, organiza a casa, separa a roupa para lavar, programa a agenda da semana. Enquanto isso, o marido dela chega em casa, liga a televisão, come a comida que ela fez, reclama se alguma coisa não está do jeito que ele gosta e depois vai para o quarto mexer no celular até dormir. Final de semana?
Ele tem direito ao descanso dele. Afinal, trabalhou a semana toda, né? Então ele vai jogar futebol com os amigos de manhã, volta para casa para almoçar, assiste jogo na televisão à tarde e à noite quer relaxar vendo filme. Claro, filme que ele escolhe, no volume que ele quer, na hora que ele decide. E a Ana? A Ana não tem direito ao descanso. Final de semana é intensivo de dona de casa, de mãe, de organizadora da vida familiar. É mercado, é limpeza pesada, é roupa, é passeio com as crianças, sozinha, porque ele está cansado, ele precisa recarregar as energias para a semana. Quando Ana tenta conversar com ele sobre os filhos, sobre educação, sobre planos para a família, ele responde com distraído, sem nem levantar os olhos do celular. Quando ela tenta falar sobre a relação deles, sobre como ela se sente, ele diz que ela está sendo dramática, que está inventando problema onde não tem. E sabe o que Ana me escreveu? Vou ler para você as palavras exatas dela, porque elas são poderosas, são verdadeiras e talvez sejam as suas também. Eu me sinto invisível, como se eu fosse um móvel da casa. Ele me toca quando quer sexo. Me fala quando precisa de alguma coisa, me vê quando a casa está bagunçada ou quando a comida não está pronta, mas nunca me pergunta como foi meu dia, nunca percebe quando eu corto o cabelo, quando eu ponho uma roupa nova, quando estou triste ou feliz, nunca me abraça, só porque sim, só porque sente vontade, só porque me ama. Eu durmo e acordo sozinha, mesmo dividindo a cama com ele há 12 anos. É como se eu fosse um fantasma na minha própria vida. E o pior de tudo é que eu comecei a duvidar de mim mesma. Será que eu estou pedindo demais? Será que toda mulher casada se sente assim? Será que eu que sou chata, carente, problemática? Será que é normal uma esposa se sentir mais sozinha casada do que quando era solteira? Ana termina dizendo uma frase que me partiu o coração. Às vezes eu penso se ele sentiria falta de mim se eu morresse, ou se ele só sentiria falta de quem cuida das coisas para ele. Ana não está sozinha. Ana representa uma epidemia silenciosa que está acontecendo dentro de milhares de lares brasileiros neste exato momento. Mulheres que funcionam como CEO da própria casa, mas são tratadas como funcionárias invisíveis. Mulheres que carregam o peso emocional, logístico e físico de uma família inteira nas costas, mas não recebem nenhum obrigado sincero. Ana é o retrato silencioso de milhões de casamentos que parecem perfeitos de fora. Ele não bebe, não bate, não trai, não grita, mas estão mortos por dentro. Casamentos onde a mulher virou a administradora não remunerada da vida dele, onde ela se tornou mãe de um homem adulto que se recusa a crescer emocionalmente, que se recusa a assumir sua parte na construção de uma vida a dois. São casamentos que funcionam como uma empresa onde só um sócio trabalha, mas os dois dividem os lucros da estabilidade social, onde um dá tudo, tempo, energia, emoção, cuidado, e o outro apenas usufrui. E ainda por cima, quando ela reclama, ela é vista como ingrata, como problemática, como quem está perturbando a harmonia do lar. Esse não é um caso raro. Ana não é uma exceção. Ana é a regra que ninguém quer admitir. É o retrato silencioso de milhares de casamentos que parecem perfeitos de fora, mas estão mortos por dentro. O que a Ana vive, o que talvez você também esteja vivendo, tem nome na psicologia. Não é frescura, não é drama, não é coisa de mulher carente. Tem nome científico, estudado, documentado. Chama-se abandono afetivo, indiferença emocional crônica, violência psicológica invisível, negligência emocional sistemática. Não é traição, ele nem precisa olhar para outra mulher. Não é gritaria, ele nem precisa levantar a voz. Não é agressão física, ele nem precisa encostar um dedo em você. É algo muito mais sutil e, por isso mesmo, muito mais destruidor. É a morte lenta da sua alma, enquanto você continua funcionando, respirando, existindo, pagando boletos, cuidando de filhos, sorrindo para as visitas, mas não vivendo.
nunca mais vivendo de verdade. Abandono afetivo é quando você divide a vida com alguém que não te vê como pessoa, mas como função. É quando você se torna transparente na sua própria casa, visível apenas quando alguma coisa não está funcionando direito. É quando suas necessidades emocionais são tratadas como capricho, como coisa de mulher dramática, como frescura de quem não tem problema de verdade para se preocupar. É quando ele está fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. É quando você compete com o celular dele, com a televisão, com o futebol, com qualquer coisa pela atenção básica de quem deveria te amar. É quando você precisa implorar por um abraço, por uma conversa, por um olhar que te reconheça como ser humano, como mulher, como pessoa que tem sentimentos, desejos, sonhos, medos. É quando você vive uma solidão profunda no meio de uma casa cheia de gente. É quando você se sente mais sozinha ao lado dele do que quando está literalmente sozinha. Ele não precisa te maltratar para te destruir. Ele só precisa deixar de te ver. E você sabe o que é o mais triste de tudo isso? O mais cruel é que você ainda acredita que ele vai mudar. Ainda tem esperança. Ainda alimenta uma fantasia de que um dia, talvez no aniversário de vocês, talvez no Natal, talvez quando os filhos crescerem, talvez quando ele amadurecer, um dia ele vai acordar. Você fantasia que ele vai olhar para você como se te visse pela primeira vez em anos, que vai perceber o quanto você é importante, o quanto você faz, o quanto você se dedica, que ele vai largar o celular, te puxar para um abraço e dizer: "Nossa, amor, eu nem percebi como eu estava sendo distante. Me desculpa, você é a mulher da minha vida. Vou mudar, vou ser o marido que você merece." E aí vocês vão conversar a noite toda, como faziam no início do namoro. Ele vai querer saber de você, dos seus sonhos, dos seus planos. Vai reparar no seu cabelo, no seu perfume, no seu vestido novo. Vai te levar para jantar fora, não porque é aniversário, mas só porque quer estar com você. Mentira. Ele não vai mudar. Ele já acordou e escolheu continuar assim. Sabe por que eu posso afirmar isso com tanta certeza? Porque um homem que ama, cuida. Um homem que ama, repara. Um homem que ama, faz questão. Não precisa que você implore, que você explique 50 vezes, que você faça drama, que você ameace ir embora. Ele simplesmente cuida, porque amar é isso, cuidar do que é importante para você. E se ele não cuida, depois de você ter falado, depois de você ter chorado, depois de você ter implorado, depois de você ter se anulado tentando ser a esposa perfeita, não é porque ele não entendeu, é porque ele não quer. Ele entendeu. Ele só não liga. Você não está esperando um homem melhor. Você está esperando um milagre. Mas por que ele é assim? Por que alguns homens conseguem ser tão frios, tão indiferentes, tão emocionalmente ausentes com quem deveria ser a pessoa mais importante da vida deles? O que aconteceu na formação deles que os tornou incapazes de amar de verdade? Vamos falar a verdade, sem romantizar, sem desculpas. Muitos homens foram criados para não sentir. Desde pequenos foram ensinados que demonstrar afeto é fraqueza, que chorar é coisa de mulherzinha, que cuidar, nutrir, dar atenção emocional é papel feminino, que o papel deles é trabalhar, prover financeiramente e pronto. Talvez o pai dele tenha sido assim, um homem frio, ausente, que nunca demonstrou carinho para a mãe, que nunca abraçou os filhos, que tratava a casa como hotel e família como obrigação. E ele aprendeu que é assim que homem se comporta num casamento. Ou talvez a mãe dele tenha sido controladora, invasiva, sufocante, e ele desenvolveu essa frieza como mecanismo de defesa, essa barreira emocional para se proteger de qualquer mulher que pudesse controlá-lo novamente. Talvez ele tenha sido machucado no passado e decidiu que é mais seguro não se envolver emocionalmente, que é melhor manter distância, não se entregar, não se vulnerabilizar. Casou porque era esperado, teve filhos porque era o próximo passo, mas nunca realmente se permitiu amar. Talvez ele tenha transtornos não diagnosticados, depressão mascarada, ansiedade social que o impede de se conectar.
trauma de infância não processado que o mantém emocionalmente congelado. Mas sabe de uma coisa? Não importa. Não importa se ele teve uma infância difícil. Não importa se o pai foi ausente ou se a mãe foi controladora. Não importa se ele tem traumas, medos, feridas não curadas, porque todos nós temos bagagem. Todos nós carregamos feridas da infância, decepções do passado, medos do futuro. A diferença é que alguns escolhem usar suas feridas como desculpa para ferir os outros, e outros escolhem curar suas feridas para poder amar melhor. Ele é um homem adulto, com 30, 40, 50 anos de idade, e homens adultos são responsáveis pelas suas escolhas, são responsáveis por buscar ajuda quando precisam, são responsáveis por trabalhar seus traumas, são responsáveis por quebrar ciclos tóxicos, inclusive pela escolha de continuar sendo frios, distantes, emocionalmente ausentes com quem deveria amar, porque no fundo eles sabem que você está sofrendo. Eles sabem que você precisa de carinho, de atenção, de presença. Eles sabem, eles só não ligam o suficiente para mudar. E você? Por que você aguenta? Por que você continua acreditando que isso é normal, que isso é amor, que isso vai mudar? Por que você se contenta com migalhas quando merece um banquete? Porque você também foi condicionada, querida. Desde muito pequena você foi sendo moldada para aceitar menos do que merece. Te ensinaram que casamento é para sempre, que você tem que aguentar, que você tem que lutar, que desistir é coisa de fraca, que mulher forte não desiste do casamento, que família tem que ficar junta, não importa o preço. Te ensinaram que você tem que segurar a família, que é sua responsabilidade fazer dar certo, que se o casamento não vai bem, a culpa é sua. Você que não soube compreender, você que não teve paciência. Te ensinaram que amar é sofrer, que se não dói, não é amor verdadeiro, que relacionamento dá trabalho e você precisa lutar por ele, que paixão passa, que o importante é companheirismo. Te ensinaram que você é responsável pela felicidade dele, pelo sucesso do relacionamento, pela harmonia da casa. Se alguma coisa dá errado, a culpa é sua. E agora você está aqui, anos depois, se perguntando por que você se sente tão vazia, tão sozinha, tão insignificante dentro do seu próprio relacionamento. O problema não é você. O problema é um sistema que ensinou você a aceitar migalhas e chamar de banquete. É uma cultura que normalizou o abandono afetivo e chamou de jeito de homem. É uma sociedade que ensinou você a ser forte quando deveria ter te ensinado a ser amada. Agora eu quero que você pare e preste atenção nos sinais, porque se você chegou até aqui é porque alguma coisa dentro de você já está gritando. Eu vou te dar 5 sinais claros, práticos do cotidiano. Primeiro sinal, você compete com o celular dele pela atenção. Ele consegue passar horas mexendo no telefone, mas não consegue ter uma conversa de 5 minutos com você sem se distrair. Você fala e ele responde tá, sem nem levantar os olhos da tela. É como se você fosse um ruído de fundo na vida dele. Segundo sinal, você precisa pedir carinho, abraço, beijo, atenção, conversa, tudo vira favor que você precisa implorar. E quando você pede, ele age como se você estivesse sendo chata, carente, exigente demais. O carinho, que deveria ser espontâneo, virou moeda de troca. Terceiro sinal, ele não repara em você. Você corta o cabelo, compra roupa nova, se arruma e ele não percebe. Mas se você deixa a casa um pouco bagunçada, se esquece de fazer alguma coisa, aí ele repara na hora. Ele tem olhos para criticar, mas não tem olhos para admirar. Quarto sinal, vocês são colegas de quarto, não casal. Dividem o mesmo espaço, mas não dividem a vida. Ele não sabe dos seus sonhos, dos seus medos, do que te deixa feliz ou triste. Vocês conversam sobre conta para pagar, sobre os filhos, sobre logística da casa, mas nunca sobre vocês. Quinto sinal. Você se sente sozinha dentro do relacionamento. É aquela solidão pesada, sufocante, de quem está cercada de gente,
mas ninguém te vê de verdade. Você pode estar na mesma sala que ele e se sentir completamente só. Se você se identificou com 3 ou mais desses sinais, você não está exagerando, você não está sendo dramática, você não está pedindo demais, você está em um casamento que já morreu emocionalmente e você ainda está enterrada nele. Imagine um casal daqueles bonecos de bolo de casamento, sabe aqueles? Sempre de mãos dadas, sempre sorrindo, sempre perfeitos. Agora, imagine que um dos bonecos continua sorrindo, impecável, de pé no topo do bolo, mas o outro boneco está afundando. Lentamente, dia após dia, vai sendo engolido pelo açúcar do próprio bolo que deveria sustentar os dois. No começo, só os pés afundaram. Ninguém percebeu. Depois, as pernas. Ele continuou sorrindo no topo. Depois, a cintura. Aí alguém pode até comentar: "Nossa, fulana está estranha ultimamente, né?" Mas ninguém faz nada, porque de longe o bolo ainda está bonito, até que só a cabeça da boneca fica visível. Ela ainda tenta sorrir, ainda tenta manter as aparências, mas está sufocando, está morrendo. E o boneco do lado continua lá em cima, impecável, sorrindo, como se nada estivesse acontecendo. Essa boneca que está afundando é você. E o pior é que você aprendeu a sorrir mesmo engolida até o pescoço, porque você não quer estragar a festa dos outros, porque você não quer que digam que você é dramática. Mas o bolo está desmoronando e você não precisa afundar junto com ele só para manter as aparências. Você sabe qual é o momento mais doloroso de todo esse processo? É quando você percebe que o pior já aconteceu. Não foi ele te trair. Não foi ele gritar com você. Não foi ele ser agressivo ou violento. O pior foi você parar de se sentir importante. O pior foi você perceber que sua presença ou ausência não faz diferença para ele. O pior foi você descobrir que se você sumisse amanhã, a vida dele continuaria exatamente igual. Ele sentiria falta de quem lava a roupa, de quem faz a comida, de quem cuida dos filhos, mas não sentiria falta de você. E sabe o que isso significa? Significa que você já acordou. O fato de você estar aqui, assistindo isso, questionando, duvidando, sentindo essa dor no peito, isso é prova de que alguma parte sua ainda está viva, ainda está lutando, porque uma mulher que já morreu por completo não questiona, não dói, não procura vídeos como esse. Ela só funciona como um robô programado para cuidar dos outros e esquecer de si mesma. Mas você não. Você ainda sente, ainda dói. E isso é um alívio, porque quem sente pode mudar, quem dói pode curar. Quem questiona pode escolher. Agora eu preciso te contar uma verdade que talvez seja a mais difícil de escutar, mas é necessária, é libertadora. Ele não vai mudar, não por amor, não por terapia de casal, não porque você sofreu mais, não porque você implorou mais, não porque você se sacrificou mais, não porque você foi mais compreensiva, mais paciente, mais forte. Ele não vai mudar porque ele não quer mudar. Porque o jeito que ele é funciona para ele. Ele tem uma casa organizada, filhos cuidados, roupa limpa, comida pronta, uma mulher que resolve todos os problemas da vida dele. E ainda por cima você não reclama muito. Para que ele mudaria? Na cabeça dele não há problema nenhum. O problema é você, que quer demais, que espera demais, que é carente demais. Homens emocionalmente mortos não ressuscitam. Não porque não podem, mas porque não querem. Porque viver é mais difícil que apenas funcionar. Amar dá trabalho, cuidar demanda energia. E ele já decidiu que prefere economizar essa energia para outras coisas. E você precisa aceitar essa verdade, não para sofrer mais, mas para se libertar. Porque enquanto você acredita que ele pode mudar, você continua presa. Continua investindo energia em um poço sem fundo. Mas escuta o que eu vou te falar agora. Você não precisa de permissão para sair de um túnel onde ninguém te vê. Você não precisa esperar ele te dar valor para você ter valor. Você não precisa esperar ele te amar para você se amar. Você não precisa esperar ele cuidar de você para você cuidar de você mesma. Você é valiosa independente do que ele pensa. Você é importante independente de ele reconhecer ou não.
Você merece carinho, atenção, cuidado, amor. E se ele não pode ou não quer dar, isso não diminui em nada o seu valor. Você passou tanto tempo tentando ser vista por alguém que parou de se ver. Passou tanto tempo tentando ser amada por alguém que esqueceu de se amar. Passou tanto tempo cuidando de alguém que não cuida de você, que esqueceu de cuidar de si mesma. Mas ainda dá tempo, ainda tem jeito, porque você está aqui, porque você acordou, porque alguma coisa dentro de você ainda brilha, ainda luta, ainda acredita que você merece mais. E você merece ser vista, admirada, cuidada, amada, merece conversa, carinho, atenção, presença, merece ser prioridade, não opção, merece ser escolhida todos os dias, não apenas tolerada, merece um amor que cuida, não um amor que sufoca, um amor que nutre, não um amor que suga, um amor que te faz crescer, não um amor que te faz murchar. Você não nasceu para viver de migalhas, não nasceu para mendigar carinho, não nasceu para competir com celular, com futebol, com qualquer coisa, pela atenção de quem deveria te amar. Você nasceu para ser amada, completamente, intensamente, verdadeiramente. Chega de enterrar quem você é por um homem que nem sabe que você está ali. Se este vídeo mexeu com você, se você se reconheceu em alguma parte dele, isso não é coincidência, é um sinal. É sua alma gritando para você acordar, para você se ver, para você se escolher, e eu quero te ajudar nesse processo. Por isso, se inscreva no canal e ative o sininho, porque nos próximos vídeos nós vamos falar de coisas fundamentais para a sua jornada. Vamos falar sobre como reconstruir sua autoestima depois de anos sendo invisível. Vamos falar sobre os primeiros passos para se reconectar com quem você realmente é. E vamos falar sobre como tomar a decisão mais difícil e mais libertadora da sua vida, a decisão de se escolher. Porque você não está sozinha nessa. Existem milhares de mulheres passando exatamente pelo que você está passando, e muitas delas já saíram do outro lado, mais fortes, mais inteiras, mais vivas do que nunca imaginaram que poderiam ser. A diferença entre quem fica presa e quem se liberta não é coragem, não é força, não é sorte, é uma decisão. A decisão de parar de esperar que alguém te dê o que você pode dar para si mesma: valor, cuidado, amor. Comente aqui embaixo: amor é cuidar, e ele não me cuida. Se esse é o seu caso, se você se reconheceu neste vídeo, se você está pronta para parar de aceitar migalhas e começar a se alimentar de verdade, você não está sozinha. E esse é o primeiro passo: ser vista, começando por você mesma.